Seja muito bem-vindo ao canal Psicotrader e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre uma emoção poderosa chamada raiva. E vamos estabelecer paralelos entre a nossa vida e com o mercado financeiro, mais especificamente com o day trade. Como essa emoção pode ser positiva ou negativa. Ao longo de milhões de anos, nós seres humanos desenvolvemos a capacidade de se emocionar, de sentir parcialmente a intensidade dessas emoções, dar significados e interpretar. Ou seja, para qualquer tipo de emoção, seja ela positiva ou negativa, a interpretação que cada pessoa dá sobre o mesmo sentimento pode ser diferente. Existem pessoas que, por exemplo, sofreram muito com uma emoção muito agradável, que é a emoção da alegria. Tiveram experiências ruins que acabaram frustrando as suas expectativas, fazendo essa emoção da alegria se transformar em uma outra emoção, que é a emoção da tristeza. A consequência natural de alguém que sofreu porque se sentiu bem é se proteger, para que isso não aconteça novamente em sua vida. Então essa pessoa passa a desenvolver uma outra emoção, o medo. E assim a gente vai buscando se adaptar com as nossas próprias experiências e com a forma como nós conseguimos compreendê-las e as significamos. Existe a emoção do nojo, da repulsa, e também existe essa emoção que é o objetivo do vídeo de hoje, que é a emoção da raiva. A raiva, ela não acontece do nada. Sempre há uma razão. E aí nós temos uma variedade incrível posso até dizer infinita, de situações que podem provocar essa emoção e fazer você sentir ódio. Aquilo que você vai conseguir se emocionar, interpretar e significar sempre está dentro de você. Porém, poucas vezes nós conseguimos nos cercar de conhecimento, nos perceber, nos descobrir do porquê essa emoção passou a ser tão intensa, tão dominante, que fez você sentir sentimentos tão pesados, tão negativos, nocivos, que podem simplesmente destruir com um momento da sua vida ou com a sua própria vida. Nós vamos ter uma manifestação sentimental, comportamental, que é a agressividade. E a agressividade, ela pode se dirigir ao alvo, para fora de você, ou para dentro de você. E aí o perfil de cada pessoa é que vai dizer como que ela vai reagir a essa emoção, que tem uma intensidade muito forte. Existem pessoas que vão conseguir se conter melhor, porque no seu processo de desenvolvimento humano, ela foi adaptada, foi estimulada a aprender a conter esse sentimento de uma maneira bem sociável, bem socializada. Mas ela vai conseguir se conter e vai deixar para explodir quando estiver no seu mundinho reservado, no seu mundinho particular. E depois, como todas as emoções são passageiras, esse sentimento agressivo vai se abrandando, vai se acalmando, e depois de algum tempo a pessoa tem o registro sentimental dessa emoção, que ela pode nunca mais esquecer na vida. Ela pode querer conservar isso com todas as suas forças. E existem pessoas que não conseguem
falar sobre isso. Não se permitem acessar ou expressar esse comportamento agressivo. E quando a gente não encontra espaço, maneiras, quando a gente não sabe lidar com isso, essa energia simplesmente não desaparece. Essa intensidade fica guardada dentro da pessoa e ela começa a encontrar uma solução para que isso possa acontecer de forma consciente, mesmo que seja uma forma equivocada. Ela começa a se autoagredir. A autoagressão, ela pode se manifestar de formas diferentes. A pessoa pode se bater, pode se cortar, podendo até causar um risco de suicídio aí, dependendo da região onde ela se corte. Ela pode se autoagredir psicologicamente, se xingando, se depreciando. Quando essa energia não tem deslocamento para fora do seu corpo ou para o seu próprio corpo, de alguma forma essa energia vai precisar se manifestar. E a manifestação vem através de uma doença. Seja ela uma doença física ou seja ela através de uma doença mental. Que tipo de doença mental, Dr. Marcelo? A depressão, por exemplo. Né? Muitas pessoas relacionam a depressão com uma tristeza. Mas não, a depressão ela é oriunda da raiva que não encontrou um espaço de manifestação, um meio para que ela pudesse expressar esse sentimento agressivo. Nós vemos na televisão frequentemente essa emoção sendo manifestada por diferentes razões por todas as pessoas. E geralmente essas expressões comportamentais, como são nocivas, como são agressivas, são completamente julgadas, punidas, indesejadas pela sociedade e pelas normas e pelas leis que regem a sociedade. Eu acabo de me lembrar de uma situação em que um casal estava passando por dificuldades no seu relacionamento e desentendimentos, problemas de conseguir se comunicar adequadamente. Um belo dia o marido pegou uma esfera de ferro que tinha como um objeto de decoração na mesa de centro da sala e arremessou contra a esposa, mas segundo ele sem o objetivo de acertá-la, mas ele queria colocar para fora todo aquele impulso agressivo que ele estava tendo. Mas infelizmente ele acertou esse objeto na cabeça da pessoa e matou a pessoa na hora. Veja bem, um momento que acabou com a vida de uma pessoa e com a vida dele e com a vida da família e de muitos amigos. Difícil. É destrutivo. É destrutivo. E o que tudo isso tem a ver com o mercado financeiro? O que é que tudo isso tem a ver com o day trade? Né? Bom, o mercado de renda variável é um mercado em que não é possível você ter garantias sobre resultados. Na verdade, existem inúmeras variáveis que tornam muito difícil, muito complexa a assertividade na tomada de uma decisão. Ou seja, o risco de perder dinheiro, ele faz parte real da atividade. E as pessoas sabem disso quando elas entram. No entanto, essas pessoas são influenciadas a não pensar em como administrar essas perdas de uma maneira
saudável. O desconhecimento da prática operacional no day trade é algo que faz com que a pessoa faça inúmeras tentativas e que faça ela entrar em estado de alegria, né? A emoção da alegria, um estado de felicidade, um estado de euforia, quando aquela operação que ela fez alcançou o seu alvo. Infelizmente, para a maioria das pessoas, esse alvo foi alcançado por pura sorte. E a pessoa acredita que não foi por sorte. Ele acredita que ele teve ou ela teve a capacidade real de acertar. Isso acontece com muitos traders iniciantes. Existem relatos de pessoas que no seu primeiro dia, segundo dia, na sua primeira semana tiveram sequências de ganhos maravilhosos, que conseguiram fazer o seu próprio salário em um dia. Conhece aquele ditado, sorte de principiante? Mas quando a pessoa, por sorte, passa por esse período e começa a entrar num período oposto, e ela começa a ir em direção ao seu stop, ela tem dificuldade de aceitar essa realidade. E isso vai causando a emoção da tristeza, da decepção, da frustração. E como esse sentimento é muito dolorido, vai levar a uma emoção seguinte, que é o medo de conseguir fazer a operação. Ela decide que o mercado financeiro não é mais para ela, porque ela já fez 500 cursos e mesmo assim ela não conseguiu alcançar resultados positivos. Quando na verdade ela ainda não está informada, ela não está capacitada para compreender as variáveis que influenciam a movimentação dos preços e a respectiva probabilidade de ganho ou de perda quando dá a entrada na operação. Falta de conhecimento, que é tão difícil de se encontrar nessa jornada. O fato é que a repetição de resultados negativos vão se acumulando dentro da gente. E chega uma hora que você não aguenta mais. E você está em um nível que você começa a pensar, olha, eu vou fazer mais um teste e se der certo, ótimo, eu continuo, e se não der certo, eu paro. Sabe a questão do vício? Que a pessoa promete que vai conseguir deixar de fazer alguma coisa e no final ela não consegue parar, e ela vai alimentando esse vício durante um tempo muito grande, prejudicando a sua própria vida e a vida de quem convive com ela. A pessoa começa a entrar nessa emoção e nesse ciclo vicioso, sem conseguir compreender que ela precisa desenvolver competências emocionais, precisa ter consciência do ambiente que ela está atuando, que ela precisa ampliar os seus conhecimentos. Mas hoje as pessoas vivem num mundo de conveniência, de agilidade, num mundo onde o menor esforço para obter um maior resultado é o que vale, mesmo que os resultados sejam temporários e de curto prazo. Mas quando você pensa no day trade, né, você pensa em coisas grandes, e não dá para você querer se iludir que essas coisas, que caso você consiga uma vez, que elas não terão o seu custo de manutenção. Compra um carro aí de 300, 400 mil reais e se pergunte quanto vai custar a manutenção desse carro. Compre aí uma casa de 5 milhões, 10 milhões
e pergunte-se quanto vai custar a manutenção dessa casa. Então, as pessoas só são estimuladas a pensar naquele final, como se o final feliz, que a gente é incentivado e é educado, temos a nossa mente formatada a pensar, né, que essas coisas são como um lugar onde a gente chega e não precisa fazer mais nada. Ô ilusão, né? Não dá. Então a pessoa ela fica com esse sonho, né? E ela se vicia nessa possibilidade de querer conseguir fazer, e ela vai acumulando os dessabores do mercado financeiro, e um belo dia ela explode. Ela tem a emoção da raiva. É como se fosse a erupção de um vulcão. A gente sabe que um vulcão está em atividade, mas não é porque ele está em atividade que há uma erupção. Às vezes levam anos para que ele tenha uma erupção, mas quando a erupção vem, ela destrói tudo que está ao seu redor. E é muito interessante eu ter encontrado esse exemplo agora, porque aí serve para a gente pensar em duas coisas. A explosão de um vulcão, num primeiro momento, ela é destrutiva. A lava que escorre pela montanha e que atinge a comunidade circunvizinha é capaz de ser destruída em pouquíssimo tempo e não há o que fazer. Então, quando você é dominado por essa emoção, você explode do mesmo jeito e perde o parâmetro daquilo que é permitido ou não, do que é razoável ou não. Você simplesmente abre um canal de expressão de raiva, não apenas de uma determinada situação, mas de um acumulado de situações que estão relacionadas com o mercado financeiro e de outras situações que estão relacionadas com as outras partes da sua vida. E que tudo isso se juntou, se acumulou e permitiu que você expressasse agressivamente contra objetos, pessoas ou contra você mesmo, fazendo coisas que com certeza depois você se arrependerá, sentirá vergonha. Acontece. Mas depois que passa-se um tempo que a erupção do vulcão aconteceu, toda aquela lava, quando é resfriada, ela traz um material orgânico incrivelmente rico, incrivelmente poderoso, que permite que a natureza se renove. Então florestas, por exemplo, começam a nascer depois de um tempo em que a lava está acomodada à terra. Um novo ecossistema, uma nova vida começa a ser criada. Da mesma maneira, podemos pensar sobre esse acontecimento com o day trade. Você vai encontrar muito material falando do day trade, né, sobre a raiva no day trade, falando sobre o dia de fúria, que é o dia que a pessoa realmente explode, e essa agressividade ela pode fazer com que a pessoa jogue um celular contra a parede, com que ela quebre o computador, que ela quebre alguma coisa de casa, que ela queira encontrar briga com outras pessoas, que ela se autoflagele, que ela se autodeprecie de formas muito intensas. E aí a pessoa ela vai geralmente tomar uma decisão por conta desse limite que foi alcançado. E essa decisão pode ser sair do mercado financeiro e não querer ouvir falar mais dele em
hipótese alguma. Geralmente, quando isso acontece, a pessoa vive essa emoção, ela passa um tempo sem querer saber do mercado financeiro, mas como ela entendeu que existe uma possibilidade, que existe uma lógica, depois de algum tempo ela vem tentar novamente. Só que quando ela vem tentar, ela já não vem com a mesma postura de quando ela iniciou. Ela entende que ela não pode ser arrogante nem prepotente e achar que ela pode manipular o mercado. Ela descobriu que o mercado é bem mais forte do que ela. E aí ela entra com mais humildade e com a mente e com o coração aberto para compreender tudo aquilo que ela subjugava ou desvalorizava, que achava uma besteira. E começa a fazer as coisas básicas e simples que os profissionais recomendam, como por exemplo um plano de trading, como por exemplo um diário emocional das suas operações, como começar a ler livros relacionados ao desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. E essa pessoa começa a se modificar na sua atitude. E ela começa a dar vazão, começa a vivenciar uma nova forma de ser e, como consequência, a sua nova forma de operar. Então, sim, a raiva, ela pode ser altamente destrutiva e nociva para você e para os seus. O mercado financeiro, ele vai provavelmente levar você a esse ponto algumas vezes. E agora que você sabe disso, saiba que não tem como conseguir evitar isso. É o processo de formação. Você precisa ganhar casco. E só ganha-se casco vivenciando. Não adianta ler só sobre isso. Então, no mínimo, você precisa estar ciente de que em algum momento o mercado vai provocar isso em você. E uma vez que você estiver atento a isso, aí sim você terá condições de perceber essa emoção da raiva e conseguir colocar limite na sua expressão agressiva para que você não se machuque ou que você não machuque alguém, até mesmo a sua saúde financeira. Assim como a raiva pode levar a uma mudança de atitude, fazer você tomar novas decisões na vida, você também pode tomar uma nova decisão de ser diferente diante do mercado financeiro. Vamos pegar um exemplo da vida. Muitas vezes um relacionamento amoroso, um relacionamento afetivo já está terminado, mas o término dessa relação não é aceito por uma parte, por outra ou pelas duas partes, porque existem uma série de ganhos secundários relacionados a isso. E o tempo vai passando e o nível de insatisfação vai aumentando até que algo forte o suficiente venha a acontecer para que essa relação realmente termine, como por exemplo uma traição. A traição vai despertar essa emoção da raiva, e por conta dessa raiva é que você pode tomar a decisão de colocar fim àquilo que já deveria ser feito há muito tempo. E diante de uma nova condição, diante de uma nova situação de vida, você vai ser forçado a se reinventar, a fazer diferente. E aí a sua vida vai seguir um outro caminho, um outro propósito, que vai te trazer muitas outras alegrias e desafios. A experiência da vida, em algum momento, vai te trazer
essa emoção. E ela vai ser ruim por um momento, mas vai depender de você compreender que esse momento também vai passar e que isso pode te trazer uma lição de humildade, de deixar o orgulho de lado, de deixar as vaidades, o egoísmo, o narcisismo e começar a trabalhar a simplicidade, a objetividade, a racionalidade na sua tomada de decisões. Há que se haver um equilíbrio entre o seu estado emocional e a sua razão, para que você possa caminhar saudavelmente, sem ser uma pessoa fria, robótica, que não se importa muito com as coisas, e também não ser aquela pessoa que se permite influenciar e viver sem limites diante de qualquer coisa que aconteça. Então sim, o mercado vai te tornar mais forte. Mesmo que você decida não atuar mais no mercado, mas ele vai te tornar mais forte para a vida. É uma jornada. Então não se assuste. Isso vai acontecer uma hora ou outra, e quando acontecer, se lembre disso tudo que a gente conversou aqui hoje. Tá bom? Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha aí, compartilhe, dê uma lidinha aí na descrição do canal, que sempre tem informações complementares que serão importantes. Aqueles que chegaram até aqui, meus parabéns, e espero que vocês tenham realmente aproveitado o conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!